Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vinda, afiadora, ao nosso curso de inglês online para adultos iniciantes. Essa aqui vai ser a aula 1 de uma série de 5 aulas, onde eu vou abordar vários temas da língua inglesa. E o que eu vou usar para abordar esses temas? Eu vou usar o recurso das histórias, por duas razões. As histórias, elas te dão um senso de progressão, que é o quê? Um começo, um meio e um fim. E o cérebro, ele gosta disso. Ele gosta de coisas que começam e coisas que terminam. E mais um ponto. Dentro de uma história, eu tenho todos os elementos da gramática inglesa, o que vai facilitar muito o aprendizado. E é por isso que eu considero histórias a melhor maneira de você aprender inglês. Existem outras, mas eu considero aprender através de histórias a melhor. E o que nós vamos ver aqui dentro desta aula? Nós vamos ver números, nós vamos ver dias da semana, como se apresentar e como se despedir em inglês. E o quarto assunto já vai ser uma tarefa para você, que é o seguinte: você terá que percebê-lo ao longo da aula. Por isso que é importante você ficar até o final da aula para perceber esse detalhe. E ele é bem óbvio, é uma dica bem óbvia, tá? E eu quero que você faça isso para que você desenvolva outra coisa que é muito importante na hora de aprender inglês através das histórias, que é a dedução, é você deduzir, é você fazer observação, identificar padrões. E isso é uma das coisas que eu ensino dentro do meu treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês. Eu deixei ele em formato de um e-book digital que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado para depois você dar uma olhada no final da aula, tá certo? E outra coisa, esses assuntos aqui eu não vou falar um por um, vou falar de números, depois eu vou falar de dia da semana, como se apresentar esse tipo de inglês, não. Em vez disso, esses assuntos, eles já estão dentro da história, eles estão contextualizados, o que é bem diferente de como é uma aula em uma escola tradicional. Primeiro ele dá números, aí esgota tudo de números, depois dá dia de semana, aí esgota, como se apresenta, esgota, não. Você aprende um pouco, aplica esse pouco, depois você vai lá e aprende mais um pouquinho. É assim que se aprende, você não precisa aprender tudo de uma vez só. Certo? Tendo dito isso, e agora vamos para a história. Imagina que você está lá com seu celular, né, navegando ali no feed do YouTube, e de repente aparece esse canal aqui, Talking Cast. Na thumb tem um entrevistador e tem um empresário. E é justamente essa a conversa que nós vamos ver aqui agora. Você clica no vídeo e aí começa. Hello guys, this is James, and today we are going to talk with our invited. And his name is Charlie. Olá pessoal, aqui é James e hoje, né, nós vamos falar com o nosso convidado e o nome dele é Charlie. E aí o entrevistador então, ele se dirige ao convidado. Hello Charlie, nice to meet you. I'm glad you are here. How are you doing? Olá Charlie, prazer em conhecê-lo. Estou feliz que você esteja aqui. Como você vai? E aí, vamos lá. Vamos pegar as palavras ali, ó. Hello guys, hello Charlie. Uma outra maneira de eu dizer é dizer simplesmente o hi, que é o mais fácil, o mais simples de todos. Quando você estiver com o americano, você pode dizer simplesmente o hi, porque aí vai quebrar o gelo da conversa. Ou eu posso especificar em que período do dia está ocorrendo aquela conversa. Good morning, né? Eu dou bom dia, good morning, good afternoon ou good evening, que é o mesmo que good night. Geralmente o good night ele é dado para quando você está se despedindo, mas não tem problema você dizer good night para quando você está se apresentando. Então você tem essas formas aqui. E a segunda frase ali que eu gostaria de destacar com você é a palavra nice to meet you, que é o nosso prazer em conhecê-lo, é o equivalente. Porque numa tradução livre significa legal encontrar você, mas a gente não fala assim, então a gente pode dizer nice to meet you. Outra forma é você dizer glad to meet you ou pleased to meet you.
vai dar o mesmo sentido, é a mesma coisa. E por último, nós temos ali, ó, I am glad, que significa eu estou feliz. É uma maneira de você dizer que você está feliz quando você está se apresentando, né? Eu estou feliz que você esteja aqui. Então, eu posso substituir também por uma palavra mais conhecida, né? Talvez você conheça a palavra happy. I am happy. Então, tendo dito isso, a gente passa para a conversa, onde vai dizer o seguinte: Hello, James. Good morning. Thank you so much. And I'm doing great. And you? E aí ele vai responder, né? Olá, James. Good morning. Então, através da história, nós sabemos em que período do dia está ocorrendo aquela entrevista. Está ocorrendo de manhã, né? Hello, James. Bom dia. Thank you so much. Entenda, quando eu quero agradecer alguém, eu simplesmente digo thank you ou simplesmente thanks. Agora, quando estou muito agradecido, eu vou dizer o so much. Thank you so much. A palavra so much é tanto, demais, é nesse sentido. E aí, ele responde a pergunta anterior, que foi o seguinte. Deixa eu voltar aqui, né? How are you doing? Como você vai? E aí ele responde I am doing great. And you? Olha lá, esse and you, eu estou agora jogando a pergunta para você, né? E isso é a base do diálogo, né? A pessoa pergunta, eu respondo e faço a pergunta novamente para a pessoa. A pessoa responde e faz uma pergunta de volta para mim. Isso é um diálogo. Isso aqui é uma pergunta conectiva. Eu respondi e agora eu jogo para você. Outra maneira de você dizer também é dizer what about you? E você? Ou e quanto a você? E aí ele vai responder I'm doing great too. Ele refraseia e diz a palavra to, que significa também. É to com dois Os, tá? To com dois Os. Então ele pergunta. Outra forma de você dizer que você está bem é dizer I'm doing good too. Eu vou bem também. E muito provavelmente você já deve ter ouvido falar desse daqui. A pessoa pergunta How are you doing? E aí você responde I'm fine. And you? Né? Muito professor por aí no YouTube, vai dizer que você nunca deve falar isso daqui, que isso daqui está errado de você falar. E eu vou dizer alguma coisa a você. Não é que está errado, é que a palavra fine, ela tem uma conotação mais negativa do que positiva. Deixa eu explicar para você. Imagina que você brigou com seu marido, que você brigou com sua esposa. Vocês tiveram um bate-boca e aí você foi para a rua andar, para espairecer um pouco. E aí na rua caminhando, algum conhecido seu te encontra, né? Um conhecido de longa data, que você não vê há muito tempo, ele te encontra, ele fica feliz em te ver. E aí ele te pergunta, como você vai? E aí você não quer passar aquele sentimento de tristeza para as outras pessoas. Você quer parecer que está bem. E aí você diz isso, I am fine, mas por dentro você não está bem. É nesse sentido que o americano usa o fine, I'm fine, né? Ou uma outra maneira de você usar o fine é quando alguém tá dando um sermão em você, tá falando um monte no teu ouvido, e aí você não quer mais ouvir aquilo, e aí como é que a gente fala no português? Ah, tá bom, já chega, tá bom. No inglês é esse fine. Ok, that's fine, fine. Entenda? Ou seja, o fine ele tem uma conotação mais negativa do que positiva, porém, se caso você falar que você tá bem, I am fine, não tem problema nenhum, não tá errado, o americano vai entender. Mas vai ter mais essa conotação negativa, tá? Fica como nota de rodapé e a gente segue com a nossa história. So, I would like to talk about the numbers of your successful company. How much did you earn in the last month? Então, eu gostaria de falar sobre os números da sua empresa de sucesso. Quanto você ganhou ou quanto você faturou no último mês. Vamos lá, vamos pegar as partes que estão em roxo ali. A palavra I would like to. Eu gostaria de. A palavra would like juntas significam gostaria, tá? Gostaria, as duas juntas. E você precisa aprender essa estrutura
Porque essa estrutura, quando você falar com um americano, vai parecer mais educado, tá? Você vai parecer mais educado, vai parecer que você está aberto a uma conversa, né? Que você quer conversar com aquela pessoa. Então é bom que você aprenda. Principalmente quando você quiser comparar alguma coisa, e aí você solicita, né? I would like to, e aí você vai falar o restante da frase. You're talking about the numbers of your successful company. E aí vem, how much, quanto, essas duas palavras juntas significam quanto did you earn? Aqui, ele está fazendo uma pergunta no passado. E o que representa o passado é a palavra did. Você não precisa se atentar aqui agora, mas simplesmente gravar a estrutura. Quando eu quero fazer uma pergunta no passado, né, eu uso a palavra did, eu vou usar um pronome, e aí eu vou usar um verbo, qualquer verbo. Esse verbo precisa estar no presente. Esses três juntos significa você faturou, tá vendo? Passado, ou você ganhou no último mês. E aí ele responde, I earned in the last month. E aí a gente vai falar junto, né? Eu ganhei ou eu faturei no último mês. Eu vou falar junto com você esse número aqui, ó. $1,321,456.78. E aí você pode estar perguntando assim, Sidney, mas eu vou gravar esse número todo aqui. Calma, não precisa gravar o número todo. Em vez disso, você pode treinar partes do número. Por exemplo, vamos pegar ali o 321. Você pega esse número e agora você fragmenta ele. Por exemplo, eu quero falar 3, 2, 1. Então você vai dizer 3, 2, 1. Eu quero falar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu quero falar 321. 321. 21. Eu quero falar 123. 123. E assim sucessivamente. Então, o melhor exercício que eu posso te dar para você gravar números em inglês é, por exemplo, você pega a tabela com os números, né? Você dá uma bugada, pega a tabela dos números, pratica e quando você vê o endereço da sua casa, vê número de telefone, você faz esse exercício. Você tá lá na rua, pegou um número de um outdoor que seja, pega, põe lá no papelzinho, põe no celular mesmo e começa a fazer essa troca. 3, 2, 1, 1, 2, 3, por exemplo, pegando ali o 78. Vou falar 7, 8, 7, 8. Ah, agora eu quero falar 8, 7, 8, 7. Quero falar 78, 78. Quero falar 87, 87. E assim sucessivamente. Essa é a melhor maneira, é a maneira que eu usei para aprender números, né? Lá no meu início dos estudos, tá? E a maneira que você pode fazer também. Essa aqui é a melhor maneira de você aprender números, tá? E aí, continuando a conversa, ele vai dizer, man, I have to say this is a huge number. What is your company? Cara, eu tenho que dizer que esse é um número enorme. O que é a sua empresa? Né? E aí, olha, I have to say, eu tenho que dizer, this is a huge number, que esse é um número grande. Né? A palavra huge ali está no sentido de enorme, porque ele fez 1 milhão no mês, né? Por isso que ele está admirado. O que era a sua empresa? A palavra company significa empresa. E aí, o convidado vai responder. We teach people how to speak English. Today, we are more than 1,000 students. Nós ensinamos pessoas como falar inglês. Hoje, nós somos mais de 1.000 estudantes. Então, vamos lá. We teach people, nós ensinamos pessoas, how to speak in English. Como falar inglês. E aí, atenção à palavra ali, ó, more than, mais de, tá? Ou mais do que. Quando você quiser falar no superlativo, que uma coisa é mais do que a outra, você sempre usa esse padrão ali, ó, more than. E ali nós temos um número, tá vendo lá, ó, 1,000. Se fosse 2.000, 2,000. 3.000, 3,000. Se fosse 4.000, 4,000. E assim sucessivamente. Certo? E aí ele responde, That's amazing. That's amazing. Now I would like to talk about your personal life. Are you married? Isso é maravilhoso, né? E aí ele vai falar, agora eu gostaria de falar sobre a sua vida pessoal. Olha lá, de novo, aquele mesmo padrão. I would like to. Eu gostaria de falar sobre a sua vida
pessoal. Are you married? Fazendo uma pergunta. Você é casado? E aí ele vai responder, Yes, I am married. And coincidentally, today is my wedding anniversary. Sim, eu sou casado e, coincidentemente, hoje é meu aniversário de casamento. E aí, atenção à palavra anniversary. A palavra anniversary significa aniversário, mas existe uma outra palavra que também significa aniversário, que é a palavra birthday. Birth significa nascer. Só que toda vez que você for falar da sua data de nascimento, que você está fazendo aniversário, você vai usar birthday. Today is my birthday. Agora, quando você vai falar do seu aniversário de casamento, do aniversário da empresa, qualquer outro aniversário, então você vai usar anniversary, tá? Então, você sabe a diferença quando usar um, quando usar o outro. Só tem um caso só, que é a sua data de nascimento. O resto é anniversary, tá certo? E aí, continuando a conversa. Oh, congratulations! How long have you been married? Oh, meus parabéns! Há quanto tempo, how long, have you been married? Você já está casado. E aqui você não precisa se atentar tanto a esse tipo de frase aqui, porque está no present perfect. Eu vou deixar uma aula específica para ele um pouco mais para frente sobre present perfect, porque ele não faz muito sentido aqui para a gente. Mas uma tradução livre significa há quanto tempo você já está casado. E aí ele vai responder, We have been married since I was 18 years old. Today I am 30 and she is 29 years old. Nós já estamos casados desde que eu tinha 18 anos de idade. Hoje eu tenho 30 e ela tem 29 anos de idade, né? Então, ali nós temos a palavra since, desde, né? Desde que eu tinha 18 anos de idade. Fica tranquilo que eu vou explicar mais para frente um detalhe muito importante aqui dentro dessa frase. E aí, continuando a conversa, ele vai dizer, That's wonderful, isso é maravilhoso. Now I would like to make one last question. What is your daily routine during the week? Que maravilhoso. Agora, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Olha lá de novo. I would like to. Agora ele está falando make. Antes era com talk. Eu gostaria de fazer. Lá ele disse, eu gostaria de falar, né? Perceba que os padrões eles vão se repetindo. Então, eu gostaria de fazer uma última pergunta. One last question. What is your daily routine during the week? Qual é a sua rotina diária durante a semana? Um ponto muito importante aqui, eu não sei se você está percebendo, mas um ponto muito importante é que na maioria das palavras em inglês você tem um correspondente numa mesma ordem em português. Isso facilita muito o aprendizado. Só, às vezes, há algumas trocas, tá certo? Mas tá lá. Qual é a sua rotina diária durante a semana? E aí ele vai responder, né? Ok, my daily routine is. Ok, minha rotina diária é. On Sundays, I watch movies. Aos domingos, eu assisto filmes. On Mondays, I make exercises. Às segundas, eu faço exercícios. On Tuesdays, I run for 2 hours. Às terças, eu corro por 2 horas. On Wednesdays, I visit my friends. Às quartas, eu visito os meus amigos. On Thursdays, I teach English personally. Às quintas, eu ensino inglês pessoalmente. On Fridays, I run my company personally. Às sextas, eu comando a minha empresa pessoalmente. On Saturdays, I spend my day with my wife. Esqueci de botar a letra S, ele não tem problema não. Aos sábados, eu passo meu dia com a minha esposa. Ali a palavra spend significa gastar, né? Mas o gastar tempo tem uma conotação mais negativa do que positiva. Então, quando você está lidando com pessoas, então é melhor você traduzir como passar, né? Passar meu dia com a minha esposa. Um ponto muito importante aqui. Você está vendo ali que tem a preposição on, ou seja, on sempre será usado para dias da semana, tá?
sempre é preposição on. Não é preposição at e nem é preposição in, tá certo? Então, quando você for falar no domingo, na segunda, na terça, ou aos domingos, às segundas, às terças, sempre vai ser preposição on. Mais um ponto. Dias da semana são sempre escritos com letra maiúscula. Então, se você está fazendo uma redação, escreva desse jeito, com letra maiúscula, certo? E tem um ponto legal aqui, ó. O ponto de frase simples em inglês, onde eu tenho um pronome, onde eu tenho um verbo e onde eu tenho um objeto ou um complemento. Que é no caso ali, ó. I watch movies. I make exercises. Ali, ó. I visit my friends. I teach English. I spend my day. Perceba que tem um pradão, eu só estou tocando os elementos ali, eu só estou tocando os verbos. Outro ponto também, nós temos a palavra ali, ó, run. Na terça-feira ele disse assim, I run for 2 hours. Eu corro por 2 horas. Mas na sexta ele diz, I run my company personally. Eu comando a minha empresa pessoalmente. Ou seja, a palavra run também tem esse sentido de você tocar as coisas, né? Qualquer coisa que caia nas suas mãos e que você precisa gerar um resultado, você pode usar a palavra run, que tem esse sentido, tá certo? E aí, outra coisa muito interessante aqui que eu gostaria de falar com você, que eu quase me esqueço, é o seguinte: os dias da semana, a origem das palavras dos dias da semana está relacionada à adoração de planetas e à adoração de deuses. Você sabia disso? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Cada dia. Sunday significa o dia do sol. Por quê? A palavra sun significa sol e day é dia. Então, dia do sol. Tuesday, ou Monday, na verdade, é o dia da lua. A palavra mon vem da palavra moon, que significa lua. Terça-feira é o dia de Tyr. Tyr é um deus da guerra. Então, Tuesday vem de dia de Tyr. É o deus da guerra da mitologia nórdica. Wednesday não é a Wandinha da família Addams, porque se você não sabe, a Wandinha em inglês, né, é Wednesday. O nome dela é Wednesday, que na versão do Brasil é Wandinha, tá? Mas não é a Wandinha. É o dia de Odin. Por quê? A palavra Wednesday vem da palavra Woden, que é o outro nome de Odin, tá? Nós temos a quinta-feira, que é o Thursday, que é o dia de Thor, o dia do Thor, aquele que balança uma tela, invoca o raio e tudo mais. Sexta-feira é o dia da Frida, né? Friday, que aí, se eu não me engano, é a mãe de Thor, me corrija aqui no comentário se eu estiver errado. E o sétimo dia, né, é o Saturday, que vem de Saturno, é o dia de Saturno. Com isso, eu creio que você agora nunca mais vai esquecer os dias da semana. O nome desse processo aqui, de você associar algo externo a alguma palavra, é chamado de método mnemônico. Por quê? Quanto mais elementos você usar para poder lembrar de algum conteúdo, de alguma palavra, melhor. E isso é uma das coisas que eu ensino dentro do iBook lá também, tá? Eu vou deixar aqui o comentário, aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo sobre esse assunto, tá certo? E aí, continuando a conversa, já no finalzinho, ele vai dizer: Ok, Charlie, thanks for joining us. I hope you'll come back here. Ok, Charlie, obrigado por estar conosco, né? A palavra join, ele tem esse sentido, né, de fazer parte de alguma coisa, e o us é o nós em final de frase. Então, thanks for joining us. Obrigado por estar conosco. I hope you. Eu espero que você. Esse espero não é no sentido de esperar, mas é no sentido de esperança, tá? Ele tá vendo lá na frente que um dia ele possa voltar. E a palavra come back significa voltar, né? As duas juntas significa voltar aqui. E aí ele responde: Of course, James, see you soon. É claro, James. Vejo você em breve, ou vejo você logo. Uma outra maneira de eu dizer é eu dizer I see you later. Bem simples, ó. Eu vejo você depois. Simplesmente dizer see you, e o mais conhecido é o goodbye. E aí ele responde, finalizando, I see you soon.
certo? E agora, eu gostaria de fazer a pergunta: você percebeu destacado em azul o que foi destacado aqui? Você lembra das frases que foram usadas aqui para a gente, que eu gostaria que você percebesse ao longo da aula? Nós vimos ali, ó, we are going to talk with our invited. I am glad you are here. She is 29 years old. Tudo que está destacado em azul ali, tirando os pronomes we, I, you, she, todos eles ali, está relacionado ao verbo to be. E você está vendo as 3 formas do verbo to be, que são am, are, is. Onde am vai ser usado pelo I. Então, quando eu falo I am, eu sou, eu estou. Então, poderia, por exemplo, falar assim: I am going to talk with our invited, né? A segunda forma é a forma are, onde eu vou usar para we are, you are, they are. Então, por exemplo, eu poderia usar ali, ó, they are glad you are here. Eles estão felizes que você esteja aqui. E a última forma, que é a forma is, para he is, she is, it is. Ele é, ele está, ela é, ela está. E o it, eu vou deixar um card aqui em cima para uma aula específica dele. É uma aula mais antiga do canal, mas é uma aula bem explicativa. Eu vou deixar aqui em cima para você poder dar uma olhada depois. E aí é o seguinte. Tá vendo ali a palavra she is 29 years old? Na tradução, ficaria assim: ela tem 29 anos de idade. Só que aqui no Brasil, usamos o verbo ter. Mas para o americano, não, eles usam o verbo ser. Por quê? Porque para eles, a idade é um estado de ser, tá? Não é algo que você toca, não é algo palpável, por isso que eles usam o verbo ser. Então, na tradução livre ficaria algo assim: ela é 29 anos de idade, ou ela está 29 anos de idade, tá certo? Então, aqui nós temos a história, nós destrinchamos ponto a ponto os assuntos que foram abordados, e agora eu gostaria de fazer um convite para você, né? Primeiro é você se inscrever nesse canal. Segundo, ativar o sino de notificações na opção todas, né? Para que o YouTube priorize o envio de um novo vídeo. E, é claro, acessar o e-book Destravando o Dom de Falar Inglês, onde eu vou te dar uma jornada ponto a ponto, tá? Do ponto A para o ponto B, para você ficar com o seu inglês destravado, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E tendo dito isso, agora você pode ir para a aula número 2.